Então, meus amores, dando continuidade aqui, né, nas nossas explicações, lá na disciplina de ciências, a tia Vitória pede para vocês estarem lendo algumas páginas do livro, né, que é a página 179 a 182. Nessas páginas, vocês vão conhecer algumas partes das plantas, né, e também as suas funções. Então, vamos começar lá com a raiz, né? Que é a primeira parte da planta, assim quando você planta, né, a sementinha lá na terra. A primeira parte a ser produzida, né, é a raiz. E na raiz desempenha importantes papéis, né? Por exemplo, as raízes auxiliam a fixação de algumas plantas no solo, né? Ou na água, na terra, né? Então, a raiz ela fixa ali na terra. Depois, na raiz, elas armazenam substâncias, né, nutritivas, e essas substâncias são utilizadas pela planta, que também pode servir como alimento, né? Então, nós podemos até aí consumir, comer raízes de plantas, né? E essas raízes podem ter aí muitos nutrientes pra gente ficar forte, pra gente ficar saudável, tá? E também a raiz auxilia muito na nutrição das plantas, tá? Então, muitos nutrientes são produzidos pela raiz, que passa para toda a planta. Por quê? Porque a raiz absorve a água e outras substâncias essenciais à planta. E aí, as substâncias são distribuídas das raízes para outras partes das plantas. Então, aquela água que você joga lá na plantinha, né? Aquela água que você joga para aguar a plantinha, a raiz absorve, né, aquele nutriente da água para ela crescer forte, crescer saudável e também para produzir nutrientes para passar para toda a planta, né? Para a planta crescer com frutos bonitos, grandes, né? Saborosos. As raízes também podem ser de diferentes tipos. Então, aí no livro, na página 181, vai mostrar 3 tipos de raízes, tá? Tem a raiz subterrânea, tá? Ou seja, que são a raiz que fica aí enterradas no solo, né, na terra, que normalmente a gente quase não vê a raiz, né? Um exemplo aí da primeira plantinha, a hipó. Tem a raiz aquática, né, que é a raiz que fica debaixo da água, né? Então, vocês vão ver aí a plantinha aguapé, ó. O aipó, né, que fica debaixo da terra, que a gente quase não vê, então são as raízes subterrâneas. Tem a raiz aquática, que vai ficar bem debaixo da água, tá? E a raiz aérea, né, que pelo menos parte delas fica em cima do solo, como dos manguezais. Então, tem raízes, né, que vão ficar aí sobre o solo, né, acima do solo, que vai dar até pra ver elas, ó. Como, por exemplo, a planta manguezal, tá? E lá na página 182, vocês vão conhecer aí sobre o caule, né? Que também é outra parte da planta. E também desempenha importantes papéis, né? Porque o caule é o transporte dos nutrientes, né? Então, através do caule, que vai estar passando, a raiz passa nutrientes para as plantas e o ar e o solo passa nutrientes para a raiz, né, para o resto da planta. Então, o caule é como se fosse, né, um transporte, né, que ajuda aí a dividir as nutrições, a distribuir as substâncias da planta. O caule também sustenta outras partes da planta, né? Como as folhas e as flores e os frutos. Então, o caule, né, é o que sustenta toda a planta. E alguns tipos de caule podem armazenar substâncias, como por exemplo o cacto, né? Por exemplo, ele armazena água. Então, do cacto, se vocês aí verem algum cacto em algum lugar, se você cortar ele ao meio, né, cortar alguma parte dele, o caule dele, né, vocês vão ver que ele vai sair água, né, porque o caule dele aí armazena uma água, né, um líquido.
E aí você pode até estar matando sua sede, tá? Com essa água. E aí também tem vários tipos de caules. Tem os caules aéreos, né? Como, por exemplo, o caule de uma árvore, né? Tem os caules aquáticos, que são os caules que também ficam debaixo da água, né? Como, por exemplo, aí a Vitória Régia, lá na página 182. E também os caules subterrâneos, que são os caules que ficam debaixo da terra, tá? Então, existem sim caules que moram aí no solo, né? Debaixo da terra. Outra parte também da planta que vocês vão conhecer são as folhas, né? Então, aí, vocês vão ver que as folhas são o principal local, né? De trocas gasosas. E é por meio dessas estruturas que as plantas absorvem e eliminam gás no ambiente durante a respiração e a produção dos alimentos. Então, aí as folhas também têm, né, uma parte muito importante também para as plantas. E também ela produz o seu próprio alimento, né? Como aí é onde, vocês já viram, que é onde a fotossíntese ocorre, né? Porque o processo, né, do fato da própria planta se alimentar, chama fotossíntese, né? E ela se alimenta do solo, do ar, da água, né? E também do sol. E também as plantas podem eliminar água por meio da transpiração, que ocorre principalmente nas folhas. Então, a eliminação de água, né, também vai ser aí com a ajuda das folhas, tá? Então, por exemplo, aqui, quando vocês já viram quando tá muito quente, né, muito quente mesmo, e aí quando a gente procura uma sombra debaixo de uma árvore, não é um alívio, não é um frescor? Então, são as folhas, tá? Que ajuda a gente a ter esse frescor melhor, né? Até mesmo a respiração, né? Um lugar que tem bastante árvores, plantas, é um lugar mais fresco, né? Por quê? Porque é um ar, através das folhas, vai ser produzido aí um ar mais puro, mais refrescante. Então é isso, e aí vocês vão responder as atividades de acordo com essas 3 partes de plantas, ok?